E chegou a esse ponto, né, queridos? Certas coisas têm que ser ditas. Por mais que a gente às vezes fique com receio. Eu estava tentando evitar ao máximo falar de alguns assuntos como esse de caso Epstein e etc., por ser coisas mais delicadas que envolvem outro país. Gostaria de ter até contato com o judiciário, policiais dos Estados Unidos, para ter mais informação sobre isso, para que eles me ouvissem de uma forma direta e presencial. Mas o que eu estou aguardando ocorrer, né? E eu evitei um pouco falar sobre isso, mas eu percebi até essa movimentação que eles queriam que eu falasse disso, me instigando, né, para ver se eu falava algo referente ao político de lá, dos Estados Unidos, para incriminar ele. E aí eu fiquei pensando assim, por que eles estão tão interessados que eu aborde algo desse tipo? Ao mesmo tempo que eles querem, sabem que eu sou uma vítima mesmo, comprovadamente, tanto no meu país como por outro país, os Estados Unidos já me reconheceu dessa forma, eles querem utilizar o meu testemunho, a credibilidade do meu testemunho, para que eu fale de outro que eles querem acusar. Eles estão ainda, né, precisando de suspeito referente a essa tecnologia. Essa tecnologia também é algo que faz a gente ter um pouco de refleio para não tocar muito no assunto, nessa questão do Epstein e dessa tecnologia que é ultra secreta. E a gente fica com receio enquanto não tiver mais informações ou esclarecimentos sobre as coisas. Mas eu percebi que alguns dados não podem ser guardados, né? O tipo de situação que eu vivo aqui, o contexto de risco, porque há um contexto de risco, eu não estou brincando, nem fazendo mexã. O que essa gente faz é extremamente desumano e criminoso, que oferta risco à minha segurança. Eu tenho que ponderar, a gente tem que ponderar, né? Até onde a gente pode estar vivo para poder falar de certos assuntos ou não. Porque corro risco, não minto a vocês, tenho medo até de ser assassinado por eles, pedi até intervenção, gostaria mesmo que os Estados Unidos se intrometessem e tentasse falar comigo, me solicitar, levar para lá para prestar maiores esclarecimentos, né? E ter maiores esclarecimentos, o que eles estão tão empenhados assim em impedir que ocorra, para que esse contato, diálogo, maiores explicações, né, maiores esclarecimentos não surjam, que eles estão tão interessados em criar obstáculos, tentando alegar que eu seria louco ou incapaz, seria solucionado de uma forma breve. Se os Estados Unidos intervissem e buscassem ter contato comigo, independente dos processos no Brasil se abrirem ou não abrirem, de eu ser notificado ou não. Porque eu percebo que o nível de corrupção aqui é grande. Infelizmente, o traficante de pessoas que foi descoberto chegou à presidência de um país, conseguiu interferir e influenciar tanto nos órgãos de justiça como na segurança pública, né? Então, é aí que está a questão do risco que eu corro. Então, certas coisas não podem ser guardadas. Eu não sei até onde eu posso estar seguro, até onde pode ocorrer algo ou não, mas eu quero deixar bem claro, principalmente para os Estados Unidos, que tem demonstrado ser um país que tem mais ética, sobriedade, neutralidade em abordar certas questões, né? Em tentar garantir a lei de forma neutra, o que infelizmente no meu Brasil tem ministros de justiça que a gente sente orgulho, né, como tantos e tantos que são éticos e que dão orgulho a gente, como o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino e outros, etc. Tem alguns que mancham a toga, né, que sujam aquele espaço que devia ser de garantia dos direitos do cidadão brasileiro e de proteção à Constituição Federal do Brasil. Enfim, por isso que eu estava até, tô com mais esperança, né, em ver maior probabilidade de um outro país intervir ou procurar solucionar essa questão do que o meu país, que está tendo seu sistema de justiça totalmente desestruturado, comprometido por pessoas corruptas como aquele Fux que faz parte disso.
né? E aí que está a questão. É, até para poder explicar maiores dados e não acusar pessoas levianamente ou falsamente, discernir até onde o traficante daqui do Brasil quer incriminar o político americano ou não. Porque eu percebi que ele está numa brincadeirinha de passar a culpa para outra pessoa, sabe? Ou é Tailã, os familiares de Tailã, junto com os políticos do Brasil, numa conspiração política contra mim, ou é essa pessoa de lá de fora também que está em conspiração política, ou tentando colocar a culpa do uso criminoso dessa tecnologia sobre mim para que ele não responda. Eu percebi que ele queria utilizar o meu discurso, o meu testemunho que tem credibilidade, para que pudesse transformar outros em suspeito. Mas desde agora, né, acontecendo algo com minha vida ou não, eu gostaria de deixar bem claro, eu não tenho envolvimento com políticos americanos. Essa pessoa nos Estados Unidos que ele tenta acusar, né, ou colocar como uma testemunha, não, como um suspeito no lugar dele para que o Jair não seja preso pelo uso criminoso dessa tecnologia junto com seus filhos, o Donald Trump, vou dizer, né? Eu nunca conversei diretamente com ele presencialmente, nunca vi nada referente a essa tecnologia sendo ofertada por ele, nem eu indo comprar, nem familiares meus, e percebi que esse homem está sendo alvo dele para se tornar um suspeito referente a isso. Porque 20 anos de prisão, 27 anos de prisão, ainda é pouco, porque esse Jair, junto com seus filhos, o Renan Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, tem a responder lá fora por causa dessa tecnologia e desses dados. Essa tecnologia que é associada à rede Epstein e que possivelmente era utilizada também pela rede Epstein como forma de controle sobre os corpos das vítimas exploradas sexualmente pelaquele lugar, né? Por essa pessoa. Enfim, e como é uma tecnologia dos Estados Unidos, possivelmente foi essa rede que teve primeiro acesso a isso e conseguiu, né, contactar, comunicar ou compartilhar com outras redes de tráfico humano e exploração sexual como a do Brasil, que é desse Jair Messias Bolsonaro, com outros políticos que são envolvidos, como esse pastor Isidório aqui da Bahia, esse Silas Malafaia, pelo visto também, e os filhos dele, Renan Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, são integrantes envolvidos com isso, né? E a questão é algo de lá, trazido para cá, utilizado pelas pessoas daqui, e ele não diz quem é o fornecedor, quem contou, quem disponibilizou, tenta dizer que é minha família. Ah, eu estou sendo vítima desde que eu era presidente, e eles tentam dizer que eu estava utilizando isso aqui, ou que eu fiz isso, que não sei o que, é uma conspiração contra mim. Foi isso que ele foi fazer em 2021, ao ir para os Estados Unidos, com o policial federal, o diretor da PF na época dentro, ou o diretor do FBI dentro do avião, acompanhado, dizer que estava apresentando provas, né, os suspeitos sobre essa tecnologia, sobre o uso criminoso dela, e dizer que ele estaria sendo vítima e pedir para poder investigar ou algo do tipo. E acusou outras pessoas, né, e colocou todo mundo como investigado, suspeito, que ele queria colocar, que ele tinha como alvo aqui no Brasil disso. E aí a questão essa pessoa ele queria que ajudasse ele com exércitos, com isso e aquilo, para fazer tipo uma guerra ou algo assim no país, sabendo que o cara tinha foto abraçado conversando com o Epstein. Aí que tá a questão, ele ia se utilizar dessas fotos e vídeos para tentar, né, dizer ao outro cara, olha, eles estão tentando colocar a gente como suspeito disso aqui, você tem que me ajudar, senão a gente vai se dar mal na política, a gente tem que derrubar eles e não sei o quê. Ele foi pedir ajuda e tentar ao mesmo tempo dizer que o cara era suspeito, tão suspeito quanto ele. Por isso que por um tempo eu acho que pareceu que esse cara ajudava ele e tinha até acordos judiciais, né? Eu acho que de um não falar mal do outro em público. Por isso que você não vê o político americano falando mal dele ou só fala algum elogio, alguma coisa assim de educada,
acordo judicial, queridos, porque o outro colocou um como suspeito, né? Mas ele não tem o direito de falar dele como suspeito disso daqui e nem o outro político. E tinha alguma investigação sobre isso no momento, com a empresa que criou essa tecnologia. Eu só sei que esse Jair, junto com os filhos dele, fez até esse político americano perder o acordo judicial de investigação de algo, etc., porque não me fizeram comparecer na audiência, não queriam notificar. O sistema judiciário americano perguntava quando é que ele vai vir na empresa desse aparelho, porque precisa falar ou explicar isso aqui, ter contato, né? E eles tentaram negar a minha participação. Ou seja, sem notificar, tentaram boicotar de todas as formas, até que o judiciário americano, alguma coisa ocorreu entre eles e acabou-se esse acordo. Eu sei que ele fez até o cara perder o acordo por causa disso. E aí todo mundo percebeu que ele ia ser preso aqui no Brasil, até que foi preso ou julgado, né? E pelo visto o cara lá se tocou que ele não ia fazer o que é correto, estava tentando fazer, mesmo sem ele e os filhos tentarem solucionar isso. E a campanha dos filhos aqui no Brasil é dizer que ele está tendo apoio de políticos americanos ou de outro país para ele se eleger ou criar uma situação de guerra ou intervenção dos Estados Unidos. Eles tentam criar um terrorismo psicológico dentro do Brasil para as pessoas pensarem que eles têm apoio, que eles são amiguinhos de políticos americanos, enquanto lá fora no judiciário eles colocaram essas pessoas até como suspeitas do uso criminoso dessa tecnologia que é secreta devido ao fato de ser utilizada por militares ou agências de inteligência. E aí a questão, né? Agora que isso tudo está caminhando para algum desfecho para ser ouvido, para eu ser ouvido, possivelmente vão fazer algum contato comigo, o cara está com esses ministros, né, o que é corrupto, o Fux, com membros do Ministério Público Federal e do Ministério Público de outros estados, até da Defensoria Pública, os que são corruptos, não o órgão todo. Aqueles buscando me acusar falsamente, criando ação judicial contra mim, tentando dizer que eu sou o tempo todo louco, que eu tenho que ser demitido, tentando tirar meu trabalho de mim, dizendo que eu vou ser internado, que eles vão me internar de alguma forma, que essa pessoa não pode trabalhar, não pode estudar, que eu não posso namorar ou casar com mulher, tudo isso. E eles tentando colocar até homens perto de mim, ou tentando invadir meu condomínio à madrugada para dizer que se relaciona comigo, ou ficando na porta do meu condomínio. Às vezes, quando eu chego da porta para entrar, tem um cara na frente esperando. Eu tenho que esperar essa pessoa sair ou entrar por uma porta na lateral ou algo assim. Que pelo visto eles estão até filmando para dizer que tem homem entrando comigo dentro do meu condomínio ou algo do tipo, gente. Só para vocês terem uma noção do absurdo, né? Enquanto eles tentam me acusar, me difamar aqui no Brasil, tentar dar alguma forma de me internar ou de me fazer preso, ele quer que eu vá preso antes dele, né? Quer transmitir essa ideia para as pessoas. Lá fora tem essa demanda a se resolver e que esse Jair, junto com os filhos, o Eduardo, o Renan e os outros, estão investindo massivamente em tornar aquele político americano como o principal suspeito disso, apenas pelo ele ter uma foto abraçado falando com esse Epstein. Aí que está a questão, eu tenho um bom nível de discernimento das coisas. Olha, eu estou vendo um traficante, um explorador sexual aqui no Brasil, tentando se livrar da culpa de algo, tentando fazer a vítima parecer que é louca, descredibilizar o testemunho, tentando acusar órgãos de justiça, desestruturar o sistema de justiça do próprio país para não ser preso e tentando criar álibis, criar suspeitos em outros países devido ao uso dessa tecnologia. O cara, infelizmente, não deu sorte. Ele tem foto do lado de uma pessoa que é bandido, né? A gente sabe, já foi descoberto, o Epstein foi preso. Ele não deu sorte por isso. Mas aí eu fico me perguntando, existiu tantos outros famosos, tantas outras pessoas públicas que tiraram fotos com ele. Por que que especificamente eles só focam nesse cara para dizer que ele teria ligação com essa rede de exploração, algo assim, sabe? Você já percebe uma coisa de má fé premeditada para criar ele, o político americano, como suspeito.
E eu não misturo as coisas. Eu vejo vídeos, tem fotos, imagens, vídeos nítidos do Jair Messias Bolsonaro cometendo crime. Eu quero que vocês percebam a diferença. Entende? É diferente uma pessoa aparecer do lado de um criminoso conversando ou abraçando. Isso não é crime. Até onde a gente vê, isso não é prova de nada. Apenas de duas pessoas interagindo. Não demonstra nem se o tipo de interação que eles têm é sobre algum assunto criminoso ou não. E outra coisa é você ver um vídeo, uma foto de um cara cometendo crime. Nitidamente no vídeo deve ter o ato criminoso. Nitidamente você percebe se é crime ou não, tá claro. Então eu não misturo. Seja o que os policiais americanos, o sistema judiciário americano descobrir vai ser divulgado, deve ser divulgado de uma forma clara. Mas a gente não pode comprar a briga dos outros. Existe uma competitividade política normal, né? Políticos vão sempre falar mal um do outro, seja dentro do meu país ou fora. Agora, eu tenho que perceber isso, porque eu sou um sobrevivente de uma rede de tráfico humano e exploração sexual. Eu não tenho nada a ver com política. O meu depoimento a ser dado é sobre coisas que eu passei e pessoas que de fato me prejudicaram e me fizeram mal. E que eu estou vendo essas pessoas aqui no Brasil totalmente empenhadas, com policiais corruptos, com servidores da justiça corruptos, totalmente desesperados e empenhados em criar suspeitos ou criar um desfecho, uma versão para que eles não sejam presos, seja no Brasil ou lá fora. Então, Tailã, uma das versões, Tailã era explorado pela mãe sexualmente por familiares e tinha uma rede de prostituição na família dele. Ele é drogado e é louco, e políticos descobriram que eu tive algum envolvimento com ele e estão tentando, dentro de uma conspiração política, me acusar de estupro. Essa é a versão que o traficante do Jair quer que os policiais, os servidores de justiça corruptos apresentem e sejam testemunha deles. Dentro dessas versões que tem político A, político B e político C que tinha essa rede de tráfico e exploração e soube disso e armou isso com ele, me atraiu para ter algo com ele e agora querem me acusar de estupro. E o político americano quer me acusar do uso da tecnologia, sendo que é ele que utilizava ou algo assim. É o que eles querem inventar. Mas é bem diferente, né? Eu estou percebendo que ele está tentando escapar desses crimes e criar novos suspeitos. Eu não tenho relação nenhuma com essa pessoa nos Estados Unidos. Nunca vi essa pessoa, pelo menos da forma como os criminosos aqui no Brasil fazem. Eu nunca vi esse indivíduo ou os advogados deles entrarem em contato comigo, seja de forma remota, para me ameaçar de morte, me xingar ou fazer algo direcionado a mim, como esses familiares do Jair e o próprio Jair Messias Bolsonaro já fez até Silas Malafaia, onde eu já fui ameaçado de morte por essa gente. Quando não estão presencialmente comigo, eles utilizam equipamentos, plataformas, tecnologias remotas para fazerem esses tipos de ameaça. É o que está claro, com policiais corruptos, com membros do Ministério Público corrupto que não querem se identificar nem notificar dos processos. Porque a notificação é importante, desde o número do processo, como quem formulou, e as sentenças, eu ter acesso a isso. Porque eles sabem que os fatos seriam esclarecidos, eles vão ser processados, pedido prisão deles, pedido de exoneração de cargos, demissão e de indenizações, não tenha dúvida. E aí que está, e eu tenho uma outra demanda para resolver em outro país. Eu quero prestar mais esclarecimentos, mais depoimentos sobre isso, e até colaborar com a polícia ou a justiça americana no que for referente a essa tecnologia, ou desse caso, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu percebi, é que esse Jair e os filhos do Jair estão tendo ajuda de algum grupo nos Estados Unidos que tinha acesso a essa tecnologia. Um grupo principalmente metido com exploração sexual infantil, com pedofilia. Isso é o que ficou claro, né? Mas eles estão tentando dizer e atrelar a políticos. E isso tudo não se esclarece, porque os processos no Brasil não são notificados
e criam obstáculos entre o meu diálogo com a empresa que criou essa tecnologia, como um diálogo, uma comunicação possível até com o sistema de justiça americano. E até com o próprio STF, eles tentam dificultar o tipo de diálogo que pode ser estabelecido.